Imagine um mundo tão cheio de maldade que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. É nesse cenário que começa a história de um homem chamado Noé, diferente de todos ao seu redor. Noé era justo e íntegro, andava com Deus. Vendo a corrupção da terra, Deus tomou uma decisão drástica: enviar um dilúvio para purificar o mundo. Mas ele viu a bondade em Noé e decidiu salvá-lo junto com sua família. Então, Deus deu a Noé uma tarefa monumental. Ele disse: construa uma arca de madeira de cipreste. Faça compartimentos nela e revista com piche por dentro e por fora. As medidas eram precisas: 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Teria 3 andares, uma janela no topo e uma única porta na lateral. Era um projeto colossal, um barco gigante no meio da terra seca. As pessoas ao redor de Noé devem ter achado que ele estava louco. Construir um navio tão grande, longe de qualquer oceano, parecia um absurdo. Eles zombavam, riam, mas Noé não se abalou. Ele tinha fé na palavra de Deus. Ele e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalharam incansavelmente, dia após dia, seguindo cada instrução à risca. Cada tábua cortada, cada prego martelado, era um ato de obediência e confiança. Mas a tarefa não terminava com a construção da arca. Deus deu outra ordem: de todos os animais puros, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. E dos animais que não são puros, 1 par, o macho e sua fêmea. E também das aves dos céus, 7 pares, para preservar a espécie sobre a face de toda a terra. Além disso, Noé deveria estocar comida suficiente para sua família e para todos os animais durante a longa jornada que viria. E então, o impossível começou a acontecer. De todas as direções, os animais começaram a chegar. Em pares, eles caminhavam pacificamente em direção à arca. Leões caminhavam ao lado de ovelhas, lobos ao lado de coelhos, águias e pombas voavam juntas. Era uma cena inacreditável, uma procissão milagrosa guiada pela mão de Deus. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras organizaram todos os animais dentro da vasta arca, preparando-se para o que estava por vir. Quando tudo estava pronto, menos a família a bordo, os animais seguros em seus compartimentos e a comida estocada, menos o próprio Deus, fechou a porta da arca pelo lado de fora. 7 dias depois, a promessa de Deus começou a se cumprir. O céu escureceu. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas dos céus se abriram. A chuva começou a cair. Não era uma chuva comum. Era um dilúvio, uma torrente de água que caía sem parar. A chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas subiram implacavelmente, cobrindo primeiro os vales, depois as colinas e, finalmente, as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca morreu. A humanidade, os animais, as aves, tudo foi varrido da face da terra. Apenas Noé e aqueles que estavam com ele na arca sobreviveram, flutuando em segurança sobre as águas turbulentas que cobriam o mundo inteiro. Dentro da arca, a vida continuava. Era um microcosmo flutuante da criação. Imagine o som, o rugido dos leões, o barulho dos elefantes, o canto dos pássaros, tudo misturado ao som constante da chuva e das ondas batendo contra a madeira. Noé e sua família cuidavam dos animais, alimentando-os e limpando seus espaços. Era um trabalho árduo e diário, um lembrete constante de sua missão e da confiança que Deus depositou neles. Por 150 dias, as águas prevaleceram sobre a terra. A arca flutuava sem rumo, guiada apenas pela vontade de Deus, um pequeno ponto de vida em um oceano infinito. Então, Deus se lembrou de Noé e de todas as criaturas com ele. Ele enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Lentamente, muito lentamente, o nível da água começou a diminuir. No 7º mês, a arca finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat. Mas ainda
havia água por toda parte. Noé esperou pacientemente. Após 40 dias, ele abriu a janela da arca e soltou um corvo, que ia e voltava, até que as águas secassem. Depois, ele soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou ao entardecer, trazendo no bico uma folha de oliveira recém-colhida. Era um sinal de esperança. Noé soube que as águas haviam recuado da terra. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba mais uma vez. Desta vez, ela não voltou. A terra estava seca. Quando Noé completou 601 anos, no primeiro dia do primeiro mês, as águas haviam secado da terra. Ele removeu a cobertura da arca e viu que a superfície do solo estava seca. Então Deus falou com Noé: saia da arca, você e sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Faça sair com você todo ser vivo que está na arca, para que possam se multiplicar sobre a terra. Noé e sua família saíram da arca, respirando o ar fresco de um mundo novo e limpo. Os animais saíram em seguida, espalhando-se pela terra para repovoá-la. O primeiro ato de Noé na nova terra foi construir um altar ao Senhor. Ele pegou alguns dos animais e aves puros e os ofereceu como sacrifício queimado no altar. O aroma agradou a Deus, que fez uma promessa em seu coração. Deus disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a sua juventude. Nem tornarei a destruir todos os seres vivos, como fiz. Então, Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E Deus estabeleceu uma aliança, uma promessa solene, não apenas com Noé, mas com toda a criação. Ele disse: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a sua descendência, e com todo ser vivo que está com vocês. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa aliança eterna, Deus colocou seu arco nas nuvens. O arco-íris. Ele disse: sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança entre mim e vocês e todos os seres vivos de toda a espécie. As águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a vida. A história de Noé é mais do que um conto sobre um grande dilúvio. É uma história sobre fé em meio ao caos, obediência diante do impossível e a promessa de um novo começo. É um lembrete do juízo de Deus, mas também de sua imensa graça e misericórdia. E toda vez que olhamos para o céu, depois da chuva, e vemos um arco-íris, somos lembrados da promessa fiel de Deus, um sinal de esperança que se estende através dos séculos. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!